Convido os irmãos para abrir suas Bíblias, 2 Coríntios 12. Vamos olhar rapidinho uns versículos muito importantes, que o foco é fraco, mais forte. Para o mundo, essa é a coisa mais ilógica que tem. Quando você é fraco, você é fraco. Quando você é forte, você é forte. Mas nosso mundo de cristão é o contrário. Quando estamos fracos, daí nós estamos fortes. E para quem não conhece Cristo Jesus, essa é a coisa mais ilógica que existe. É falando, o que você está explicando para mim? Eu não compreendo. Então talvez hoje tenha pessoas aqui que falam, hoje eu ainda não compreendo isso. Que o Espírito Santo possa te ajudar a compreender isso. Porque compreendendo isso, muda o resto tua vida, o jeito que você anda, a força que você tenta ter para levantar da cama. Ai, não estou muito bem hoje. Ai, eu preciso de força interior. Eu preciso de mais saúde. Hoje eu estou sem voz. E a gente tenta buscar dentro de nós a força para aguentar a luta, que é o mundo. E hoje eu estou aqui para falar de você. Desiste, descansa, seja fraco, porque Ele é forte. Vamos ler juntos? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Isso por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. Primeiro ponto eu quero marcar aqui, para impedir que eu me exaltasse. Primeiro versículo fala aqui, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Apóstolo Paulo acabou de ter revelações que ele mesmo diz, coisas indizíveis, que não dá para nem falar, nem explicar para o homem. Ele nem escreveu aqui para explicar. Foi coisas tão grandes, tão poderosas, que Deus deixou ele ver. Ele está aqui falando, para eu não me exaltar nessas coisas que eu vi. Eu lembro um comediante uma vez, falando como ele odeia ir para um lugar. Homens é muito orgulhoso, né? Nós homens somos. Quem é orgulhoso aí? Amém? Não fala amém não, nós somos. Chega uma festa e os homens estão falando o que eles são bons, né? Eu já fiz isso é nada. Pior coisa para falar para alguém, né? Isso é nada, né? O cara acabou de falar uma coisa que ele está orgulhoso, falei, isso é nada. Outro dia ele falou, meu sonho é ser um dos 7 caras que já pisou na lua. Então os caras ficam lá falando orgulhoso, eu já, cara, isso é nada. Aí o cara só fica assim quietinho, observando. Eu já pisei na lua. Daí não tem competição com isso, né? Um dos 7 pisou na lua, daí o papo acabou, né? Mas o apóstolo Paulo viu coisas que ninguém nunca viu. Isso é pisar na lua, um dos 7. O apóstolo Paulo é o único que viu coisas tão magnificantes que não dá para nem descrever. Então, cara, era difícil. Ele falou, eu não quero me exaltar nessas coisas. Então, para que eu não me exaltasse. Tem uma história que me marcou muito. Anos atrás tinha um missionário. Antes de ser missionário, ele era um piloto do aeronáutica e também do Blue Angels, que é uma esquadrilha de fumaça, o mais famoso nos Estados Unidos. Eu já vi o Blue Angels, é incrível. Os jatos de ponta cabeça, coisas loucas. Ele também voou para o American Airlines, linha aérea. Era um baita piloto, com muitos anos de experiência. E Deus chamou ele para ser missionário, servir a Deus. E o que aconteceu? Esse homem, esse piloto com tanto talento, falou, eu vou servir a Deus fazendo o quê? Chuta, sendo um piloto, na selva. E ele foi fazer o treinamento na selva, e foi fazer o teste, e não passou. Já foi piloto de tudo. Ele tentou de novo,
com essas outras pessoas que eram pilotos. Imagina aquele momento de: uau, pilotão, vai ser tão bom ter você como companheiro nosso no ministério, que bênção Deus trazer um baita piloto. E o cara não passou de novo, fez o teste e não passou. Imagina aquele momento: para impedir que não me exaltasse, que eu sei voar um avião. Próximo versículo fala da espinha na carne, né? Para impedir que não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quando eu estava na 8ª série, eu tinha certeza que esse versículo estava falando espinhas na carne. Porque pior coisa, cara, eu era uma espinha só. Eu tinha tantas espinhas. Eu sempre lia dessa forma: para me impedir que eu me achava alguém, foi-me dado muitas espinhas no meu rosto. Literalmente um mensageiro de Satanás colocava lá para me atormentar. Só que a próxima parte não tem nada a ver comigo. 3 vezes roguei que o Senhor tirasse de mim. Eu rogava todo dia. Todo remédio não fazia efeito. Mas volta para o princípio: para impedir que eu me exaltasse. Deus manda coisas que são espinhos na tua carne para te humilhar, para te deixar lembrar que você não é nada a não ser um instrumento. E às vezes não é um instrumento como você quer ser, como era esse piloto. Eu sou um piloto para Jesus. Ele falou: não, você é um filho meu, por minha causa, e eu te levo onde eu quero te levar, te uso da forma que eu quero te usar. Pensando nisso, versículo 2, gente, vamos lá já. Então, primeiramente, impedir que nós exaltasse nós mesmos. Deus permite que a gente passe lutas, coisas que a gente acha ruim, terríveis, mas por causa dessas coisas nós não olhamos para nós mesmos para força, para impedir que eu me exaltasse, para permitir que a graça de Cristo se destaque. Versículo 9: mas ele me disse, minha graça é... Vamos ler juntos, é muito lindo ouvir a voz de todo mundo. Meu português é ruim também, vamos lá. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de destaque em mim. Para que permitir que a graça de Cristo se destaque. Ele permite essas coisas. Aquele piloto, aquele homem que saiu de ganhar muito dinheiro para... Sabe o que aconteceu com ele? Ele virou missionário na tribo. Sabe quem levava ele? Outro piloto. Porque ele falou: o destaque é a graça de Deus, não é o meu talento, o meu dom. Falou: quer saber, eu acho que eu não sou um piloto tão bom assim, mas a graça de Deus é magnífica, e a palavra de Deus tem que ser expandida, e eu quero ser usado como instrumento, para que permitir que a graça de Cristo destaque. Destaque não é o piloto, o destaque é a razão porque tem um piloto na selva, que é Cristo, que o mundo possa conhecer Ele. O destaque não é nós, nunca pode ser nós. Para permitir que a graça de Cristo se destaque. Eu penso muito na história de Moisés. É incrível que a gente faz o maior erro de sempre apontar a história de Moisés, uma das histórias mais magníficas da pessoa de Deus. O foco vira Moisés. Comecinho de tudo, o cara achou que Deus tinha esquecido ele, estava lá cuidando de ovelhas, e de repente uma sarça pega fogo em chamas e não queima, e o foco que vira Moisés nos nossos olhos, vira aquele cara que não sabe falar certo, e quando chega na presença daquilo, o que acontece? Deus fala o quê? Tira tuas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo, porque eu sou santo, e você é uma pessoa
que nesse momento se acha incapaz de fazer qualquer coisa. Daí que Deus pode usar. E Moisés estava tão... Deus, eu não falo bem. Então Deus, na misericórdia dele, deu Arão para ajudar. E a gente não ouve se Deus fez uma cura na voz dele, porque depois Arão mais ou menos sai da história com Faraó, a gente não viu. Daí Arão traduziu, não fala isso. Mas eu acho que ele nunca perdeu o que era problema dele de falar. Porque a grandeza de Deus tem que ser sempre exaltado, não o homem. Eu acho que todos aqueles anos que depois foi falado que o homem mais humilde era Moisés, eu acho que ele lembrava todo dia da sarça, do fogo de Deus, e ele lembrava quem ele era. Eu sou servo Moisés que não falo bem, que preciso estar descalço na presença de um Deus tão grande, um cara que matou alguém. E Deus lembra ele quem ele é. Quem que ele falou para Moisés? Eu sou quem eu sou. Você é servo super limitado. Igreja, Deus é Deus. Toda honra e glória vai a Ele. Nossa grandeza que a gente sente aqueles minutos, como o apóstolo Paulo sentiu, ele falou: Deus, não sei porque você mandou espinho na minha carne. 3 vezes, depois de 3 vezes ele falou: continua orgulhoso, mas estou começando a entender que esse espinho na carne é para me lembrar que eu sou orgulhoso, mas o Senhor é Deus. Quebra meu orgulho. E jovem, você não é nada, a não ser filho de Deus, que é tudo. E Ele quer que você seja fraco. Ele quer que você simplesmente fale: Deus, não tenho nada para oferecer. Daí Ele fala: você tem tudo para oferecer. Você tem Cristo para oferecer para o mundo. E eu vou te capacitar. Seja fraco, porque na fraqueza a gente é forçado a ser humilde. E dói ser humilde, é ruim ser humilde. A gente é só humilde quando a gente vê a necessidade de ser humilde, porque não tem outra opção. Fala isso, sou ruim mesmo. Daí Deus fala: agora eu posso te usar. Eu amo que o versículo 9 fala que, mas minha graça é o quê? Suficiente. Amém. A graça de Deus é suficiente na tua faculdade, através de você, no teu colégio, jovem. A graça de Deus é suficiente na maior lutas que vocês passam, maior inseguranças que vocês passam. O espinho na carne que Deus não quer tirar de você, que Ele quer que você seja fraco. A graça de Deus é mais forte do que aquela luta que você passa, e sempre será. Portanto, eu me glorio ainda mais alegremente em minhas fraquezas. É para você celebrar as tuas fraquezas. Ainda mais alegremente. Como que você celebra as tuas fraquezas? Exaltando Cristo. E não apontando para você mesmo, porque você não tem nada para oferecer a não ser Cristo para as pessoas. Eu penso muito de um alcoólatra, que é dependente química, vamos supor. Pode ser outra droga também, o vício. E a coisa mais difícil, sabe, que igual os filmes, aquele círculo de pessoas, e sempre começa falando o quê? Oi, meu nome é Danny, eu sou alcoólatra. Oi, meu nome é João. Vai indo. E a gente, crentes, ouve isso. Precisamos todo dia, diante de um Deus, descalço se for necessário, que a gente está na presença de um Deus tão magnífico. Sentir que a gente está numa roda de pessoas fracos, e acordar e lembrar que Deus é o grande eu sou, e lembrar quem você é. Oi, eu sou teu filho Danny,
eu sou fraco. Eu sou fraco. Porque só naquele momento em que você admite a verdade que não muda, você é fraco. Você estando forte, você não é. Eu sou fraco. Daí Deus fala, agora eu posso trabalhar. Não é nesses grupos que daí o homem começa a ter oportunidade de sair dessa, porque admitiu a fraqueza. Então hoje eu quero que você tenha a coragem de falar diante de Deus: Deus, sou teu filho, mas eu sou fraco. Tira o sapato se for necessário, porque o tênis, a sandália no pé, às vezes é aquele orgulho que a gente não quer tirar, entrando na presença de Deus. Eu sou Deus, teu servo. Ele fala: tira a sandália, tira os sapatos, tira a havaianas, entra na minha presença se achando ninguém, porque daí eu posso te usar. E como Deus usou Moisés, e como Deus usou esse missionário. Eu conheci esse missionário anos atrás, serviu a Deus muitos anos, nunca como piloto, mas levou Deus, o grandioso Deus, para o povo que nunca ouviu falar dele. Isso aí é levar coisa que vale a pena. E jovem, vocês têm limitações. Pensa em limitações emocionais, carências, limitações sociais, educacionais. Minha limitação é portuguesiais. Falar português, você já viu, né? Não tentei errar outra palavra. A gente tem limitações. Aleluia! Glória a Deus por nossas limitações. Que a gente lembra mais das nossas limitações e foca mais naquele que não tem limite, que é Deus. E Deus quer trabalhar através de você e fazer, com o final do versículo vamos chegar lá. Lembrando de novo, Números 12:3 falou: homem mais humilde era quem? Moisés, porque ele sabia que ele não era ninguém. Eu quero fazer um parênteses aqui, olhando esse versículo. Quero que só os jovens leiam com muito fervor. Vamos lá, só os jovens. Adolescentes também, vamos lá. Fantástico esse versículo. Ninguém o despreze pelo fato que vocês são jovens, amém? Não deixa ninguém olhar para você e falar: você é jovem, sabe de nada. Você está andando com Deus, não deixe ele desprezar vocês. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo para Timóteo, que era um jovem, que estava cuidando de uma igreja. Falou: não deixa pessoas olhar para você de uma forma inferior, mas seja vocês exemplos para os fiéis, para os adultos, na palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus, no procedimento. Sabe o que é o procedimento? No falar e no agir. Eu quero que você pense nisso, no falar e no agir. Vocês é para ser exemplos, sabe de quê? De fracos. No agir de eu sou fraco, eu sou dependente de Deus. No agir, eu não sei tudo. No amor, na fé e na pureza. Maravilhoso. Mas vocês é para ser exemplos de pessoas que sabem que vocês são fracos. Eu vou falar para a igreja. Eu amo trabalhar com adolescentes e jovens, porque eles são mais sinceros e admitir que eles são fracos. Eu já ouvi cada coisa. O jovem veio e falou: cara, eu sou emocionalmente, um dia eu estou alto, um dia eu estou baixo. O cara, eu sou muito carente. Adulto não abre assim. Então, jovens, continua focando em Cristo, poutando e falando o quê? Eu sou fraco, mas Deus é forte na minha vida. E agora, igreja, adultos, o resto da igreja que não é jovens, mesmo que vocês levantaram, né? Vocês sabem quem vocês são. Ninguém o despreze. Para de desprezar adolescentes e jovens. E seja exemplo na vida deles de fracassos humildes na presença de um Deus poderoso. Amém? Vocês fazem de grandes
intocáveis. Vocês escondem tuas fraquezas. E o jovem olha para vocês e falam: é isso, um dia eu vou conseguir ser assim. Para de se enganar. Tira a sandália, tira o sapato. Entra na presença de Deus, falando: eu preciso do Senhor. Daí o jovem vai olhar para você e falar: assim eu quero ser, humilde como esse adulto. E o jovem que já é assim adulto vai falar: cara, eu poderia ser assim também. E assim nós somos fracos, mas somos fortes, porque o foco é Deus, nunca nós. Termina com o versículo 10. Para enfatizar que as minhas fraquezas trazem força a Cristo. As minhas fraquezas que trazem força a Cristo. Por isso, vamos lá juntos? Quando sou fraco, eu sou forte. Por isso eu sou muito feliz nas fraquezas, nos insultos, necessidade. Cara, só ler a vida do apóstolo Paulo, ele passou por tudo e um pouquinho mais. Necessidades, perseguições, angústias, fraquezas. Jovens, vocês passam por tanta coisa. Tem dia que eu e minha esposa simplesmente choramos por toda a luta. Tem momento que a gente fala: não acredito que ele fez isso. E daí a gente fala: cara, a vida está difícil mesmo. Se não for a graça de Deus, todos nós faremos isso todo dia. E a gente tem essa luta, né, de não faz isso daí, cara, é tão difícil não fazer. E adultos, seja o encorajamento no corpo de adolescentes e jovens dessa igreja. Lembra que não é fácil. Vocês disfarçam melhor, adultos. Isso não é bom. O jovem não consegue esconder as fraquezas. E daí eles caem e precisam de adultos maduros para falar: cara, eu também sou fraco, mas deixa eu te encorajar. E ter a coragem de abrir tuas fraquezas, adultos. Mães, pais, tios, diáconos. Porque daí, pois quando nós somos fracos, Ele é forte em nós, Ele é engrandecido em nós, Ele é o foco em nós. Que o foco sempre seja Deus e não nós. Amém? Quero terminar simplesmente com uma história que me lembra disso também. Eu aprendi português com um carinha chamado Tiago. Não é culpa dele que eu não falo bem hoje. Então não falo: cara, quem é esse Tiago? Falava mal o português. Não. Tiaguinho, nome dele. Eu aprendi português, ele era meu melhor amigo. Daí eu fui para os Estados Unidos um ano, voltei, esqueci todo o português. Daí entrou o sotaque maravilhoso que não vai embora. Espinho na carne, tudo bem. O pai dele, o nome dele é Newton. E esse homem tinha pólio. Falei certo? Quando era pequeno. E as pernas dele eram próteses, os dois. Ele andava com muleta. Em volta do seminário lá em Peniel. 1 hora e pouco daqui, onde o Rafa e Kate estão estudando, seminaristas. Esse homem andava de muleta assim, com maior dificuldade. Ele foi ser missionário na tribo Yanomami por uns 15, 20 anos, no meio da mata. Porque como nós somos fracos e não conseguimos andar, daí que a gente realmente anda a algum lugar que vale a pena, porque a gente começa onde? De joelhos. E esse homem serviu a Deus. Não vai falar: eu sou tão fraco que não posso ser usado. Aquela frase tão famosa: Deus não escolhe os capacitados, mas o quê? Capacita os escolhidos. Você quer ser capacitado por Deus? Hoje você talvez não se sente capacitado, é porque você está olhando para a tua própria força. Mas hoje que você pode sair daqui sentindo escolhido, filho de Deus, Ele vai te capacitar. Que Deus abençoe a sua palavra e nos encoraja
a ser fracos nele, porque daí seremos fortes. Vamos orar?